Atos capítulo 17. Semana passada os irmãos viram que nós estivemos investigando sobre que tipo de homens nossa sociedade precisa. Isso porque fizemos alusão também à celebração do Dia dos Pais. Mas hoje voltamos ao capítulo agora para explorar algumas especificidades que existem nele. E dessa manhã eu quero chamar a atenção dos irmãos principalmente para os versículos 2 e 3 de Atos 17, que eu passo a ler. Atos 17, capítulo 17, versos 2 e 3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Amém. Podem sentar, irmãos. O que é e qual é o Evangelho, afinal? Nos últimos tempos, uma parte da igreja tem se recuperado do afastamento do Evangelho, retornado a uma pregação bíblica do Evangelho. A ideia é de que o Evangelho é central. Eu tenho sido convidado para falar em série de conferências e o tema que tem me dado muitas vezes é esse, o Evangelho. A centralidade do Evangelho, a importância do Evangelho. E é interessante isso porque a gente cuida que o Evangelho seja uma coisa bastante conhecida. Não é. Na verdade, isso não acontece na igreja hoje. Muita igreja esqueceu o Evangelho, muitos crentes esqueceram o Evangelho. Na verdade, há crentes que acham que não precisam mais do Evangelho, porque eles reduzem o Evangelho àquela pregação que apela ao pecador para se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como Senhor, como Salvador, e o que acontece é que se perdem, deixam o Evangelho esvair-se, e o crente acha que ele não precisa mais, ele já passou por isso, ele já aceitou Cristo, ele já é crente, então ele não precisa mais pensar sobre o Evangelho. Ele já tem isso. O Evangelho agora é para os perdidos, não para os outros. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que você e eu precisamos do Evangelho e a gente vai investigar um pouco mais isso essa manhã. Então, voltando aí ao capítulo 17, versículo 2. A primeira coisa que eu quero que você note é que Paulo arrazoou. A palavra grega por trás dessa expressão, ela é usada várias vezes no próprio livro de Atos para falar que Paulo se dirigiu a algum grupo e que argumentou com eles apresentando o Evangelho. O que Paulo fazia não era simplesmente uma exposição, mas ele fazia com que eles entendessem o que ele estava dizendo. É interessante que isso acontecia principalmente, não somente, mas principalmente nas sinagogas. Paulo chegava numa sinagoga e então racionalizava com eles, apelava à compreensão, apelava ao entendimento deles. Isso fica ainda mais claro com as 2 expressões que são usadas no início do versículo 3. A primeira expressão é expondo, a segunda expressão é demonstrando. Então ele arrazoava na apresentação do Evangelho, ele expunha o Evangelho, essa palavra aqui, que é traduzida como expondo, ela tem a ver com abrir os olhos, ela é usada ainda por Lucas, por exemplo, no capítulo 24 do seu Evangelho, quando ele fala de Jesus abrindo os olhos dos discípulos, ou dos discípulos tendo os olhos abertos quando Jesus parte o pão, demonstrando também uma palavra que tem a ideia de... Originalmente ela é colocada como... É usada para você colocar um prato diante de alguém para que essa pessoa se alimente. Ela é traduzida muitas vezes por causa desse sentido de você colocar ali diante da pessoa, ao lado da pessoa, por exemplo, um prato de comida. Ela é usada no sentido de Paulo, por exemplo, aqui, ele demonstrando, ele colocando evidências, como se estivesse servindo evidências para que as pessoas na sinagoga percebessem que Jesus que morreu em Jerusalém, crucificado, era o Cristo, o Messias das antigas promessas. Então, esses 3 termos que são usados devem nos chamar a atenção, porque você sabe que Lucas, muitas vezes aqui, você já viu isso comigo, ele passa sumariamente por algum evento.
ele fala assim rapidamente de algumas coisas, mas em outros momentos ele para, ele se detém para dar detalhes, e aqui ele faz isso novamente. Ele não fala o tempo todo que, por exemplo, em Filipos, você sabe que Paulo pregou o Evangelho, mas ele não diz isso aqui. Ele não dá fórmula do Evangelho, como ele dá aqui novamente. Ele já fez isso em outros lugares, mas não fez isso no capítulo anterior. Ele não falou nada sobre Paulo estar pregando a morte e a ressurreição necessárias de Cristo, que era o Messias, ali em Filipos. Mas aqui, novamente, ele para e dá detalhes. E quando ele dá os detalhes disso, ele usa 3 expressões que levam a nossa atenção para a questão da compreensão, da razão, do intelecto, de entender uma mensagem. A ideia e a doutrina que extraímos daqui, irmãos, é que você não pode ser salvo se você não compreende a mensagem do Evangelho. Não adianta ter sentimentos de fé. Você já aprendeu que fé não é uma questão de sentir-se crendo em alguma coisa, ou sentir-se confiante em alguma coisa, ou que alguma coisa vai acontecer. Você já aprendeu que fé é uma atitude adequada, uma resposta adequada à palavra de Deus, e que essa resposta se dá em termos de obediência e de confiança. Então você não pode ter fé se você não tem alguma base, algum apoio sobre o qual essa fé vai se apoiar. Fé é sempre relacionada com a palavra de Deus nas Escrituras. Os irmãos conhecem o versículo que diz que a fé não vem senão pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ela se apoia na palavra de Deus e ela é alimentada pela palavra de Deus. E você não pode crer. Você também já aprendeu o que é credulidade e incredulidade, não é? Então não tem nada a ver com acreditar no sobrenatural. Não tem nada a ver acreditar que eventos extraordinários, miraculosos aconteçam. Você pode acreditar nisso e ainda ser incrédulo, como Israel fez isso várias vezes. Ser crente, crer no sentido bíblico, é você colocar a sua confiança no que Deus diz e obedecer ao que Deus diz. As duas coisas andam juntas, e se você não obedece ao que Deus diz, é porque você não confia plenamente naquilo que Deus diz. Então é preciso que você compreenda. Por isso, 3 termos são usados. Ele arrazoou, a palavra aqui, se ela fosse transliterada, ela seria, Paulo dialogou com eles, mas o sentido é mais intenso. Paulo apresentou as situações e discutiu quando foi necessário fazê-lo, mas Paulo também expôs, abriu os olhos, ficou diante deles abrindo, iluminando a situação, e Paulo também colocou ao lado deles as evidências a respeito disso, só que ele não fez isso por utilizar-se de evidências científicas ou filosóficas, embora ele até pudesse fazê-lo se quisesse, como nós podemos fazer também. A segunda coisa que eu quero que você note, além dessas 3 palavras, então, que apelam à compreensão, é que Paulo faz isso acerca das Escrituras. Por 3 sábados em Tessalônica, Paulo arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo não se referiu à sua experiência no caminho de Damasco, ele podia ter feito isso, mas não fez isso. Por que Paulo não fez isso? Por que ele não fundamentou a pregação sobre isso? Porque a experiência dele não estava nas Escrituras. Lembre-se que o Paulo tem aqui é o Antigo Testamento que ele está expondo para os membros daquela sinagoga. É isso que ele está fazendo. Então, Paulo não se refere à experiência dele. Quando ele se refere à experiência dele, é porque geralmente ele está fazendo alguma defesa de si próprio. Ele é obrigado a fazê-lo, como ele vai fazer diante lá dos seus acusadores e daqueles com quem ele tem que, diante de quem tem que se defender. Porém, não utiliza esse tipo de coisa. Nós acostumamos-nos no Brasil, apenas para falar de nós aqui, nas últimas décadas, a dar muito valor ao testemunho e à experiência, que tem, obviamente, seu valor. É claro que tem. Parece que a gente fica reagindo contra a hipocrisia de um jeito errado, não é? Nós logo nos levantamos contra aquelas pessoas que dizem uma coisa e fazem outra. Um não crente, uma das primeiras coisas que ele vai apontar para você quando você quer falar do Evangelho é que a igreja faz isso, a igreja fez aquilo, a outra lá levantou um templo lá faraônico, o outro pastor está cheio de dinheiro, viajando de jato para lá e para cá, e ele conhece um vizinho crente que é ruim nisso,
nisso, é ruim naquilo, e um colega de trabalho que é crente, que é desonesto, que não cumpre os deveres, que não vai... Ele vai falar todas essas coisas que são verdade, infelizmente. Essas coisas acontecem adquirir esse patamar de autoridade, porque dentro da igreja nós demos muita atenção a essa questão da experiência, do testemunho. Como eu disse, tem seu valor, nós vamos ver isso. O não crente aponta logo para essas coisas. Então, o que você deve fazer sempre nessa situação é dizer o seguinte: olha, eu não estou falando da igreja e tal. Não entre na defesa, a gente começa a querer defender coisas. Você começa a responder perguntas que você não é responsável por elas. Nem nada se outra igreja está fazendo alguma besteira lá, se um pastor está utilizando-se do ministério para ganhar dinheiro, para lucrar, para enganar as pessoas, se um crente no trabalho não está fazendo o que devia lá. Essas coisas são verdade, eles vão prestar contas a Deus, mas você volte-se para aquela pessoa e diz assim: olha, o que você vai fazer diante de Deus? O problema aqui não é o relacionamento deles, eu não estou falando com eles, estou falando com você. E o que você vai falar para Deus, porque o seu relacionamento com Deus é que está em pauta. Vamos nos prender a isso. O que eu estou falando com você é que você precisa se reconciliar com Deus, e isso se dá através de Jesus Cristo. E vai, essa ideia que você vai passando, e deixa para lá. Você quer ver uma igreja séria, vem na minha. Você quer ver um crente sério, olha para mim. Quando você pode falar isso, não é, irmão? Eu espero que todos aqui possam fazê-lo. Porque senão realmente você vai ficar calado. O diabo cala você. E tem muito crente calado com relação a isso, porque ao invés de endireitar a vida, ele prefere ficar com alguma ideia de que, bom, lá no futuro, em algum momento eu vou melhorar, então aí eu vou poder evangelizar. Não. Comece a fazer as coisas mais espirituais possíveis. Quais são as coisas mais espirituais possíveis? Seja honesto no seu trato com dinheiro. Seja zeloso com o seu trabalho, com a sua profissão, seja ela qual for. Seja honesto e franco nos seus relacionamentos. Essas são coisas muito espirituais. Nós chamamos de coisa espiritual quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando eu estiver lendo a Bíblia todo dia, como o pastor fala sempre, quando eu estiver orando o tempo todo, como o pastor fala sempre, quando eu estiver em todos os cultos da igreja e tal, você devia fazer todas essas coisas de fato. Mas esse quando eu nunca chega, irmão. Nunca vai chegar. Comece a fazer as coisas espirituais. Entenda a criação, e essa é a compreensão da reforma, entenda a criação de forma sacramental. O que significa isso? Significa que as coisas criadas e das quais você participa, seu casamento, sua família, seu relacionamento com colegas de trabalho, seu trabalho, seus estudos, o modo como você age com relação ao seu dinheiro e as coisas que pertencem a você e as coisas que você quer comprar, inclusive, você olha para tudo isso como sendo expressões da glória de Deus, que precisam ser corretamente administradas por você, e aonde a glória de Deus vai se revelar de acordo com o trato, o seu trato, com cada uma dessas realidades. Então você ora, busca a direção de Deus na palavra, participa do culto público, serve ao Senhor servindo aos irmãos inclusive, mas não entenda que é só isso que é espiritual. Espiritual é o modo como você trabalha, é o modo como você lida nos seus relacionamentos, sejam eles familiares ou fora da família, com um colega de trabalho, com um vizinho, com a pessoa que você encontra na condução. Essas coisas são tão espirituais quanto, porque quando alguém chegar, inclusive, para apontar, não creio nesse negócio, porque pastor só engana, não, vai lá ver o meu, como você conhece o meu pastor, eu quero crer que você possa pelo menos falar isso aqui. Porque o crente lá, peraí, mas você conhece o modo como eu trabalho? É nesse sentido que Paulo vai dizer numa de suas cartas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode me imitar, não, eu não sou perfeito, mas você vai ver seriedade em mim. Então não aponte para o outro, porque se você aponta para o outro lá como desculpa para não crer no Evangelho, você não tem mais essa desculpa quando eu apresento a você um outro que é crente e que dá um bom testemunho. Aí você desarma o sujeito, não. Seu problema, então, é outro. Então, essa questão do testemunho alcançou todo esse patamar de autoridade justamente porque nós demos uma indevida atenção a ela. Né? As pessoas começaram a ser autoridades simplesmente porque alguma coisa tinha acontecido na vida delas. As
Eu lembro de um livro muito interessante da editora Fiel, chamado Bom Demais para Ser Verdade, que é um livro basicamente sobre sofrimento, escrito pelo Michael Horton. E uma das coisas interessantes é que ele começa o livro falando de várias experiências bem angustiantes que ele teve com seu pai, com um tumor no cérebro que foi incapacitando seu pai. No mesmo período, sua mãe teve um derrame, perdeu uma irmã, o filho dele ficou doente, o filho do autor ficou doente. As coisas foram assim todas. E quando ele começa tratando isso, eu achei que ele foi muito feliz e muito bíblico quando ele coloca em determinado momento o seguinte, ele diz assim, não pense que eu estou colocando isso para que você ache que eu tenho autoridade para falar sobre o assunto do sofrimento. A autoridade não vem daí. Ninguém está preparado por isso simplesmente porque passa por isso. A autoridade e a preparação vem da palavra de Deus. Eu gostei muito disso. Porque geralmente se você vai para uma igreja e encontra alguém que sofreu muito, nossa, aquele sujeito ali é autoridade, só porque ele sofreu muito. Passou por uma doença, passou por uma perda, ficou firme, fez o que qualquer crente deve fazer, e certamente isso é uma coisa muito encorajadora de ver, mas isso não significa que a pessoa se tornou autoridade no assunto, e que agora o que ela fala é lei. O que a Escritura fala é que é lei sobre qualquer assunto. O que a Escritura fala é que prepara você para enfrentar qualquer assunto. Então isso foi muito interessante. Eu cresci num ambiente eclesiástico onde as pessoas apresentavam lá o ex-maconheiro, o ex-drogado. Se você era ex qualquer coisa, pronto. Era o ex-testemunho de Jeová, o ex-espírita. Pronto, você virou autoridade. Eu achei interessante que uma vez levaram um casal de ex-drogados na igreja. Eram ex-dependentes químicos, para a expressão que se usa hoje, né? Tipo assim, eles deviam estar com 6 meses de libertação daquele negócio. Não falaram nada que realmente fosse edificante a partir das Escrituras. Obviamente, essa análise que eu faço é posterior, porque na época eu estava no ambiente lá, ouvindo aquilo, eu só não entendi, porque eu me lembro que o que ficou na minha cabeça, eu era um adolescente, e o que ficou na minha cabeça é o seguinte, gente, esse pessoal parece que largou as drogas mês passado e agora já está falando aqui na igreja. Mas as pessoas tendiam a ficar, inclusive os pastores, ficar assombrados com isso. Porque é o ex isso, é o ex aquilo. Então pronto, é a autoridade. Paulo não fez isso, mesmo podendo fazer. E quando ele fez para tirar as bases. Foi justamente o oposto, quando ele diz assim, olha, eu era fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Você se lembra para onde é que ele está caminhando? Ele não diz isso tudo para dizer, olha, eu era um cara sério, um camarada que levava as Escrituras a sério, a vinda do Messias a sério. Não, ele leva tudo isso para dizer, mas o que para mim era ganho, eu considerei como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo arrazoou com aquelas pessoas nas Escrituras. É isso que você tem que fazer. Sua autoridade, irmão, é sempre as Escrituras, para pregar para outra pessoa, mas também para a sua vida. Nós temos um problema. Nós queremos buscar na experiência a solução. Então você vai, se tem um casal com problema, eles querem um casal que tenha passado por aquilo. Isso pode ser muito bom, isso deveria ser muito bom, mas nem sempre é, até porque Deus age de forma diferente com pessoas, com casais, com famílias, com cidades, com países. E a gente fica atrás. Aquele fulano lá tem alguma coisa, ele passou por alguma... Vamos lá para ouvir. Pode ser que seja bom, mas pode ser que não seja. Porque no final das contas, o que você tem que prestar atenção é o que a pessoa fala a partir das Escrituras. Muita gente que passou por dificuldades as mais diversas, e o conselho que elas dão, você vê isso em vários blogs por aí, na mídia, você vê em livros... o conselho, eu pego para a lei e digo, isso não é bíblico. Ela passou pelo problema, saiu bem do outro lado, mas eu posso dizer, olha, um monte de gente não crente também fez isso. Uma pessoa me reclamava essa semana que na igreja dela vai lá um casal. Esse casal, um dos dois lá tem um parente, um irmão lá. E eles estavam indo para a igreja em parte porque esse parente foi para a igreja primeiro, foi para uma igreja primeiro, e agora a vida dele mudou muito, a vida dele melhorou muito.
Eu estava pensando que é assim, ele abandonou o pecado, a vida dele está se aproximando de Deus. Não, significa que a profissão dele agora está ampliando cada vez mais. Ele agora já está comprando mais um carro, ele agora já está adquirindo mais isso, ele já está fazendo isso, então por isso eu vou para a igreja. E aí eu falei com a pessoa assim, interessante, gente, o que a gente fala dos cristãos no Iraque que estão sendo decapitados? Eles não devem ter fé. O cristianismo deles deve estar errado. Deve ter acontecido alguma coisa aí, porque ser crente é isso. Uma das coisas que ele não faz mais, ele não bate mais na esposa. Essa é a definição de crente, então. Se você não bate na esposa, abandonou um vício, e agora o seu emprego está indo de vento em popa, isso é um cristão. Foi por isso que Cristo morreu na cruz, não é? Só que não. Um monte de gente que nunca foi crente, um monte de ateu aí, nunca bateu na esposa, o emprego vai ótimo, maravilhoso, nunca foi viciado em nada. Não é isso que define um cristão. Por isso a gente parte das Escrituras. O que Paulo fez foi o que Jesus fez. Capítulo 24 de Lucas, você vai ver Jesus fazendo a mesma coisa com os discípulos. Dizendo para eles, olha, era necessário que o Cristo padecesse, fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Cristo havia falado isso para eles no capítulo 18 de Lucas, só para manter nos escritos lucanos, né? Nos escritos de Lucas. Depois de ressurreto, fez isso no capítulo 24, várias vezes que apareceu ele, expondo as Escrituras. E é isso que Paulo faz, é isso que Pedro fez, é isso que João fez, é isso que qualquer pregador do Evangelho, qualquer testemunha do Evangelho tem que fazer. Importava que ele fosse morto, que ele sofresse, ao terceiro dia ressuscitasse e que o seu nome fosse pregado a todos os povos. É a partir das Escrituras. O Filho, quando estava sobre a terra, fez exatamente isso. Seus discípulos fizeram isso. Todos os que pregam o Evangelho fazem isso. E é isso também que nós temos que fazer. Então você vai apelar realmente à compreensão da pessoa. Mas você vai fazer isso a partir das Escrituras. Pelo menos quando ela aceitar as Escrituras como algum tipo de autoridade. Porque você vê que Paulo, quando chegava num lugar onde as pessoas não conheciam as Escrituras, ele partia do que elas conheciam. O livro da criação, como a gente costuma dizer. Mas a partir do livro da criação ele introduzia as Escrituras. De onde é que ele tinha essa compreensão de que as coisas estavam acontecendo na vida daquele povo, de que o bem que eles recebiam, aparentemente, da natureza, vinham do Deus verdadeiro. Paulo tinha essa compreensão das Escrituras. Então ele fazia a ligação entre o que aquelas pessoas viviam, o que elas sabiam, e trazia aquelas pessoas, então, para as Escrituras, onde está o Evangelho. A terceira coisa é que Paulo demonstrava, expunha, arrazoava sobre o fato de ser necessário que Cristo morresse e ressuscitasse. A razão primeira porque ele fazia isso na sinagoga é porque as ideias a respeito do Messias eram sempre ideias muito, às vezes, mirabolantes, mas de um rei que viria e poderia colocar Israel na sua antiga situação de glória. Não podemos culpá-los tanto por isso, porque, de fato, o Antigo Testamento se refere ao Messias como sendo um rei, como sendo um líder do seu povo, como sendo um libertador, como sendo salvador. O problema é que eles esqueceram outras coisas também. Esqueceram, por exemplo, de Isaías 53, que fala que ele é um servo sofredor. Fala que ele salva e justifica com a sua morte, com o seu sofrimento. Então Paulo tinha que demonstrar para eles que sim, o Messias era rei, mas de um reino muito superior ao reino político de qualquer nação ou o Império Romano. Que Cristo era um libertador, mas de coisas, de prisões muito maiores do que estarem sob a liderança, sob as rédeas de um outro povo, de um império estranho. Que Cristo era líder para conduzir o seu povo e pastor do seu povo, mas para algo muito mais importante e intenso do que simplesmente conduzi-los aqui nessa vida.
E esse evangelho poderoso, diz o texto, que alguns deles, no versículo seguinte, verso 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, quer dizer, além dos judeus, os não-judeus também foram, ou judeus piedosos, geralmente essa expressão é usada para os tementes a Deus, gentios que temiam a Deus, e muitas distintas mulheres. Esse é o evangelho, pregado e anunciado, e as pessoas creram no evangelho, porque é isso que o evangelho faz. A pessoa ouve o evangelho, o Espírito Santo se une ao evangelho, graciosamente, soberanamente, vai no coração da pessoa e muda o coração da pessoa. Esse é o evangelho. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, e deixa eu fazer a leitura de lá para que não haja engano nenhum. Paulo escreve aos Tessalonicenses, logo na primeira carta, dizendo o seguinte para eles, no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, isso aqui está escrevendo a essa igreja, do capítulo 17, em Tessalônica, essa igreja que se formou a partir da saída da sinagoga, desse arrazoar, desse expor, desse demonstrar. E o que Paulo fez, então? Ele está lembrando aqui aos Tessalonicenses do que aconteceu. E ele diz aqui, o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra. Somente em palavras significa apenas falando coisas para encantar as pessoas, como faziam, por exemplo, os sofistas no tempo de Paulo. Como faziam muitos outros que discursavam e que com a oratória faziam coisas assim maravilhosas, parecia algumas teses que tem hoje, né? Hoje se diz que não importa quão absurda seja a sua tese, né? Desde que o seu orientador seja bom, acabou. Não tem problema que a sua tese não tenha pé nem cabeça. Algumas coisas assim mais ou menos aconteciam. Então, oratória é utilizada para encantar, para aflorar sentimentos e para impulsionar as pessoas assim. Sem conteúdo nenhum, Paulo disse, não, nosso evangelho não chegou até vós em palavras. Não foi isso que eu fiz. Ele fala isso também aos Coríntios, igreja que ele ainda vai chegar. Mas, sobretudo, antes bem, ele falou tão somente em palavras, porque foi comunicado, foi falado. Paulo não viveu apenas, não, vou pregar com a minha vida. Não. Também, ele diz isso no fim do versículo, mas ele falou do evangelho, mas não foram somente palavras. Havia, sobretudo, poder no Espírito Santo. Poder para quê, irmão? A gente pensa que poder é a demonstração em milagres e essas coisas. Já vimos que isso não faz brotar a fé salvadora. E, na verdade, em Tessalônica, não há nenhuma narrativa de nenhum milagre aqui em Atos 17. Mas há poder do Espírito Santo quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo se une à palavra pregada e muda o coração do pecador. E ele fala ainda a seguir, no Espírito Santo em plena convicção. Ele falava o que ele realmente cria. Mas é mais do que isso. Ele apresentava um evangelho que ele podia apresentar com argumentação, com clareza, como ele fez aqui, não é? Então ele arrazoava, expunha, demonstrava, porque o evangelho não é mentiroso. O evangelho não é falho. Só quem conhece o evangelho superficialmente vai ver falhas no evangelho. Muito crente não prega o evangelho simplesmente porque não conhece o evangelho. Quando vem alguém e apita lá qualquer, mas isso, mas aquilo, a pessoa não sabe o que dizer. Não porque o evangelho tenha falhas, mas porque a pessoa, o próprio crente, não conhece o evangelho. É difícil você falar de alguma coisa na qual você acredita parcialmente. Por último, como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ele apresentava, por último, a própria vida dele. Vocês viram que tudo isso era o que a gente vivia quando pregava o Evangelho. Ele mostrava, demonstrava com tudo isso a necessidade que Cristo, o Messias, morresse e ressuscitasse.
Abria o Antigo Testamento e fazia isso quando era numa sinagoga diante de tementes a Deus, e se fosse a partir, no meio de pessoas que não conheciam o Antigo Testamento, de um povo que não conhecesse, ele fazia o link, trazia novamente para cá e demonstrava, olha, mas esse Deus, que vocês estão afastados, ele resolveu o problema desse afastamento, através de Cristo, que morreu e ressuscitou. É a mesma mensagem, a mesma coisa que ele apresentava, e assim as pessoas criam e eram salvas. Fazer a aplicação, parando por aqui, vou fazer a aplicação de que o quanto o Evangelho é o Evangelho pleno em nossa vida. Vou partir de uma situação específica, assim, como se fosse um estudo de caso. Eu vou partir dos pedidos de oração que nós fazemos, porque são coisas comuns, não é? Todo mundo já fez pedido de oração em algum momento. Se você não fez publicamente, você fez para Deus lá o seu pedido. A partir dos nossos pedidos de oração, nós podemos perceber o quanto o Evangelho pleno e plenamente, quer dizer, o Evangelho inteiro, e em relação a nós totalmente, ele faz parte da nossa vida. Nós estamos orando por irmãos que vão para o campo missionário. O que nós pedimos por esses irmãos ou a respeito deles? Muitas vezes o que eu percebo, irmãos, é que nossas orações se preocupam com a segurança deles, com a adaptabilidade deles, com a mudança pela qual eles vão passar. E todas essas coisas, novamente, são importantes. Você viu que tem um monte de coisas que são importantes, mas são secundárias? O que é primário? O que é importante realmente? O que faz a diferença? Do Evangelho toma conta da nossa vida, então nossa percepção da realidade muda. Você tem aprendido isso aqui. A sua cosmovisão é diferente. Essas nossas orações são sempre mais na área negativa das coisas. A área negativa não quer dizer que ela seja ruim, não. Quer dizer que ela trabalha mais com situações problemáticas do que com situações afirmativas, situações proativas, situações de objetivo, situações de alvo, portanto, situações de missão. Então nós devemos orar sim pelos nossos irmãos, que acabamos de orar aqui. Oramos pela Margarida, não é? Pela saúde dela, pela situação que enfrenta. Sempre fazemos isso. Nós podemos orar um pouco melhor. Paulo dizia assim, orem para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra. Ele pede isso. No início da igreja, você viu já, lá no capítulo 4, a igreja orando, dizendo, Senhor, concede aos teus servos que com ousadia proclamem a tua palavra. Foi a última vez que nós fizemos pedido de oração nesses termos. Foi a última vez que os adolescentes aqui presentes fizeram um pedido de oração nesses termos. Senhor, dá-me sabedoria para que eu testemunhe no meio dos meus colegas. Foi a última vez que você fez isso com relação ao seu local de trabalho ou às pessoas com quem você conhece. E essa deve ser a nossa oração pelos nossos irmãos que daqui a pouco estão indo para o campo missionário. Concede sabedoria, concede que eles conheçam melhor a palavra, que isso se torne cada vez mais real, de modo que eles falem disso com toda ousadia, sabedoria. Nossas orações ficam muito na área negativa. Nós pedimos pelos nossos problemas, pelas nossas doenças, pelas dificuldades de relacionamento. Problema, problema, problema. O Senhor é sempre chamado para suprir alguma coisa. Nós estamos sempre vencendo a diferença. Tem sempre um buraco que precisa ser aterrado. Tem sempre uma coisa que precisa ser reconstruída. Ora, essas são realidades da nossa vida, eu reconheço isso. Mas o problema não é essa realidade, o problema é a nossa percepção da realidade, que parece que só tem isso. Você fala com um crente, ele responde exatamente como o outro. Como é que está, irmão? Na luta, né? Está sempre na luta. Tem gente que parece que vive dentro de um ringue o tempo inteiro. É luta com trabalho, é luta com criança, é luta com situações à sua volta que não são nunca resolvidas. Estou sempre na luta, estou sempre na luta, estou sempre na luta. Nunca tem vitória. Como uma parte da igreja vive só de vitória ufanista, de vitória mentirosa, de vitória ilusória, é basicamente vitória de alguns poucos que estão na liderança lá principalmente, a gente às vezes não para pensar que Deus nos chamou à vitória.
O tipo de vitória que nós queremos não é o mesmo que o Evangelho da Prosperidade, por exemplo, ensina. O chamado Evangelho da Prosperidade, porque não é Evangelho. Mas Deus nos chama à vitória. Nós temos que deixar esse lado negativo um pouco. Não é que ele não faça parte da realidade, não é que não vamos orar por essas situações, mas precisamos olhar um pouco para o outro lado. Pedindo ao Senhor, abra portas para mim. Concede sabedoria. Concede percepção. Eu quero aquela alma. Fazer como John Knox fazia com relação às almas da Escócia. Senhor, dá-me a Escócia. É dito que a rainha da Escócia temia mais as orações de John Knox do que o exército inglês. Nós não confiamos mais nisso. Nós não confiamos no Evangelho. Nós não confiamos que o Evangelho seja arrazoável, que você possa apresentá-lo, mas a verdade é que nós não nos preparamos para isso. Não é? As pessoas vêm com argumentos, como eu já citei aqui algumas vezes, surge aí alguém, o Evangelho, foi descoberto o Evangelho da esposa de Jesus. E o crente, ai meu Deus do céu, e agora? Acabou. O que eu vou fazer? Como é que eu vou argumentar sobre... Você não tem que argumentar sobre isso, você tem que argumentar sobre o Evangelho. Até porque se você conhecesse um pouquinho mais, fosse um pouco mais a fundo, ia descobrir que o tal do Evangelho da esposa de Jesus é um fragmento pequenininho, com meia dúzia de palavras ali, incompletas, inclusive. Acho que é coisa popular, populista, né? Põe lá no alto, assim, na mídia, todo mundo alto, porque todo mundo quer. Alguma coisa que diminua Jesus, meu irmão, não fique ingênuo na situação. Todo mundo quer alguma coisa que diminua Cristo, alguma coisa que diminua Jesus. Porque se Jesus é quem ele disse que é, então as pessoas precisam se render a ele como a um rei. As pessoas precisam vir a ele como sendo a única possibilidade de salvação. As pessoas têm que se curvar diante dele e os seres humanos não querem fazer isso. Então toda vez que surge alguma coisa que diminui Jesus, que bota ele como uma espécie daqueles antigos hippies, ou como alguém que aceita tudo e todos sem mudar nada, ou como alguém que não foi tão divino assim como se dizia, porque ele teve esposa, teve filho, teve não sei o quê. Toda vez que aparece uma tese dessas, que não são acadêmicas, que não são científicas, que são coisas populares, livros e filmes populares é que expõem essas coisas, não são coisas sérias. Todo mundo fica atento para isso. Então, não é tanto quanto esses crentes vivem falando. Então, não é tanto quanto a igreja fica falando, viu? Eu posso continuar sendo eu mesmo, eu posso continuar do jeito que eu estou, dar um tchauzinho para Cristo de vez em quando, dar um alô para Deus de vez em quando, no final tudo vai dar certo. Paulo disse, é necessário que ele morra, foi necessário que ele morresse, que ele ressuscitasse. Por que isso? Porque Cristo ensinou isso. Porque cargas d'água, se a coisa não é tão séria assim, ele teve que morrer e morrer morte de cruz. Essa era a questão. As pessoas, por que o Messias teve que morrer, Paulo? Você está dizendo aí realmente, pelo que você diz aqui agora, eu estou vendo, mas qual a razão disso? Para nos reconciliar com Deus. Reconciliar, nós estávamos brigados com Ele. Muita gente não se dá conta, mas Deus é o pior inimigo que nós constituímos para nós com o nosso pecado. Nós estamos em rebelião contra Ele e é uma luta que nós não podemos vencer. O único jeito de a gente escapar disso é a reconciliação, e essa reconciliação está na morte de seu Filho, que morreu e ressuscitou. Na morte dele, nós morremos, na sua ressurreição nós temos vida. Mas esse Cristo não é um Cristo atrativo. É como Isaías 53 diz, né? Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então nós precisamos começar a orar, mas nessa situação positiva. Senhor, abre porta, Senhor, eu quero aquela alma, Senhor. Você não sabe se Deus vai te dar ou não, não é exigência. Isso é o posicionamento do seu coração. Você sente isso? Comece a pedir isso a Deus então. Senhor, eu não desejo alma nenhuma, Senhor. A verdade é que eu oro por uma pessoa não crente aqui, ali, quando ela tem um problema, ficou doente, passou por uma dificuldade. Aí eu lembro, talvez eu ore por um colega de escola, né? Um amigo lá do grupo do Facebook, ou seja lá o que for.
talvez eu lembre de orar quando uma coisa muito grave acontece, né? Perde um parente, quando fica doente, quando tem uma situação muito ruim que ele está atravessando. Mas eu não me importo se aquele sujeito, se aquela sujeita morrer hoje, o meu colega adolescente, meu colega de trabalho, eu não ligo muito se ele vai para a eternidade sem Cristo. Eu não peço a alma dele a Deus. Senhor, eu quero aquela pessoa salva. Eu quero aquele grupo de amigos salvo, eu não oro por isso. Senhor, abre portas, Senhor, dá-me sabedoria, Senhor. Coloca as palavras na minha boca. E aí você vai notar aí, para ter as palavras de Deus na minha boca, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Aí, a primeira coisa que a oração faz é tocar em você mesmo. Você vai para a palavra. Eu vou conhecer mais o Evangelho, eu vou ler mais o Evangelho, eu vou conhecer mais as Escrituras. Vou procurar saber, igual eu procuro saber qualquer coisa. Ontem eu estava numa cafeteria que eu gosto muito, aí vi um grupo de 2 adolescentes na minha frente. São enrolados para pedir coisas. Enrolados. Mas o celular estava na mão. Faz numa mão só. Fazer um pedido vai se comunicar com uma pessoa, não consegue. Ou seja, o que você tira daqui? Você faz o que você quer fazer. A dificuldade está geralmente naquilo que você não valoriza. Você não dá valor, não entra assim, isso é muito difícil. Não é que seja difícil. Você aprende tudo o que você quer. Você vai lá, está interessado, você aprende. Um monte de garoto aí aprende a fazer um monte de troço porque quer impressionar a menininha. Vai se informar sobre alguma coisa. Só porque é do interesse dela. Adultos fazem isso também. Quando chega na Escritura, não, é muito difícil. Né? Não é. É porque você não passa o mesmo tempo com esse livro que você passa com o seu tablet, com o seu celular, com o seu computador. Simples assim, irmãos. Tenta. Pega o Evangelho de Marcos, tem só 16 capítulos. Leia-o durante 30 dias, todos os dias. Chegou no final, volta para o começo. Chegou no final, volta para o começo. Para você ver o efeito. Quero ver se alguém vai chegar aqui, pastor, não sou capaz de dizer absolutamente nada do Evangelho de Marcos. Pega a carta aos Tessalonicenses, você pode não saber, talvez alguma coisa assim e tal. Aí eu vou dizer, olha, aquele versículo Paulo fala, ele fala isso, depois fala aquilo. Porque está na cabeça, 30 dias lendo uma carta de 5 capítulos, você vai estar com ela na cabeça, irmão. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Qual é o dia que você passa sem o seu celular? Agora, qual é o dia que você passa sem a sua Bíblia? Apenas lembrando textos assim, aqui e ali. Paulo conhecia as Escrituras e arrazoava pelas Escrituras e a partir delas porque ele vivia com as Escrituras. Na verdade, ele fazia isso antes da conversão. O problema é que às vezes nós não fazemos isso depois da conversão. Você quer experimentar vitórias assim? Então comece a conhecer as Escrituras. E aí comece a orar com o Evangelho plenamente na sua vida. E aí você vai parar de orar somente pelas questões negativas, pelos problemas, dificuldades, doenças e outras coisas. E você vai começar a olhar, peraí, e o que eu quero também? Não, eu quero almas convertidas, eu quero um bom testemunho diante daquelas pessoas. Eu quero que aquelas pessoas, quando me acusarem de alguma coisa, porque vão fazer isso de um jeito ou de outro, tenham que fazê-lo falsamente e não realmente apontando erros meus. Desonestidade, falsidade, hipocrisia. Não, ela vai apontar para você para inventar alguma coisa, como fizeram com Paulo muitas vezes. Mas você está tranquilo, diante de Deus você está tranquilo. E aquelas pessoas, e muitas delas, mesmo quando não gostarem da sua mensagem, vão respeitar você. Ou talvez não respeitem, mas elas não poderão dizer que ele, no coração, mentiu. Mas o mais importante é que diante de Deus, você está em pé. Confiando nele. Pela graça dele, mas você está em pé. Então você começa a orar mais por essas coisas. Senhor, eu quero portas abertas. Portas abertas para quê? Para eu ter um carro novo, para eu ter uma casa nova? Não. Eu quero vitória sobre o meu pecado, eu quero vitória sobre a minha inércia, eu quero vitória sobre a minha falta de zelo, eu quero vitória sobre a minha falta de conhecimento da palavra, eu quero vitória sobre a minha falta de vida de oração.
A gente fica pedindo pelo casamento. Eu quero que o casamento melhore. Senhor, abençoa meu relacionamento. Abençoa isso, assim, assim. Não faz o básico. Deus está falando assim, meu filho, lê a Bíblia, minha filha, lê as Escrituras, vive de acordo com isso aqui, que alguma coisa vai mudar no seu relacionamento. Não. Antes não, eu estou agora com um problema muito sério. Estou sempre do lado negativo da coisa aqui. Não, esse problema precisa ser... Mesmo quando for resolvido isso, de alguma forma, você não vai vir para cá, você vai continuar aqui. Então nós queremos o remédio errado, nós queremos tomar a coisa errada, nós queremos a receita errada. É difícil você chegar perto de pessoas que estão vencendo, você pergunta para elas assim, como está a sua vida de oração? Meu irmão, estou orando, eu estou buscando a Deus todo dia, eu paro na presença dele, isso tem aumentado, tem progredido, estou lendo as Escrituras. Agora, uma pessoa que está cheia de problemas desse tipo, porque Paulo tinha problemas, você vê o problema que ele tinha, os problemas são diferentes. Mas só esses problemas negativos, só essas preocupações aqui, você pergunta, você está orando? Eu preciso orar. Realmente. Irmão, está lendo a palavra? Cara, nem consigo. Aí a gente pergunta, o que você realmente está esperando que acontecesse? Deus deu um remédio, Deus deu a cura, Deus deu a bênção, Deus deu a vitória, só que a gente põe isso de lado. Foca tudo aqui. Não pedimos porta aberta, não pedimos sabedoria para falar, não pedimos a palavra para quando a gente abrir a boca e não buscamos nada disso. Então talvez agora seja um momento bom para a gente começar a fazer exatamente isso. Eu vou parar um pouco esse negócio aqui, modificar meus pedidos de oração um pouco, por mim e pelos outros. Eu quero vitória na minha vida sobre o pecado, sobre a letargia, sobre a falta de zelo, sobre esse amanhã, talvez, daqui a pouco, daqui a mais algum tempo. Eu quero vitória sobre essas coisas. Eu quero começar a andar na palavra de Deus, no Evangelho. Eu quero o Evangelho na minha vida, eu quero isso. Eu quero que o Senhor me conceda isso. Eu quero ganhar almas para Jesus, então eu vou orar por isso. Eu quero, Senhor, eu não estou ganhando almas para o Senhor, eu quero fazer isso. Mais do que ser bem visto no Facebook, mais do que ser bem visto pelos colegas, eu quero ser visto como alguém que na hora do desespero desses colegas, eles vão buscar e vão achar alguma coisa. Vão achar vida. Esse é o Evangelho que faz diferença na nossa vida. Preste atenção nos pedidos de oração que você fizer. Veja se eles estão amadurecendo com o Evangelho, ou se estão ficando só naquela área do problema, da dificuldade e tal, aquela área da derrota. Deus nos chamou para ser vencedores. Essa mensagem não é do Evangelho da Prosperidade, do falso Evangelho da Prosperidade, não. Essa mensagem é do Evangelho. Não é aquele tipo de vitória que a gente quer, aquilo é muito pouco. Então peça a Deus para você viver vitoriosamente no Evangelho. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos, vamos orar. Senhor, concede que a Tua palavra seja aplicada a cada vida, a cada coração aqui. E agora, quando vamos estudar um pouco mais dela na escola dominical, abençoa crianças, adolescentes, adultos, jovens, todos sejam conduzidos ainda mais para perto de Ti, do Teu Evangelho, Senhor. Concede que haja aqui uma igreja vitoriosa, Pai. Casais, famílias, adolescentes, profissionais, estudantes, que andem na Tua presença, que vivam o Evangelho, que experimentem vitória, Senhor Deus. Tira-nos da letargia, tira-nos da apatia, tira-nos, Senhor Deus, dessa falta de zelo que tantas vezes toma conta, tira-nos, Senhor Deus, dessa procrastinação, esse adiar sempre das coisas. Concede-nos vitória, Senhor. Vitória na Tua palavra, vitória no conhecimento do Evangelho, vitória, Senhor Deus, na disposição de servir pregando o Evangelho também. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.